Oi, gente, vamos estudar os movimentos nativistas, ok? Vamos lá. Nossa aula de hoje, a gente vai ver que o Brasil era colônia de Portugal e tudo era dominado, desde a extração do pau-brasil à produção de açúcar. Isso aí a gente já, até relembra, sabe que Brasil, tudo no tempo da colônia, tinha que prestar contas com Portugal, certo? Depois da descoberta do ouro e das pedras preciosas, esses produtos também passaram a ser controlados. Então, eles controlavam a cana-de-açúcar, que saía do Brasil, a produção, e também passaram a controlar o ouro e as pedras preciosas, que foi no tempo, que os brasileiros começaram a explorar e encontraram outros tipos de riqueza, certo? Esses produtos também passaram a ser controlados, por Portugal. E com o passar do tempo, o governo português passou a exigir cada vez mais imposto, cada vez mais imposto. Então, tudo que se achava no Brasil tinha que ser pago, que até hoje a gente ainda vive atolado de imposto. Um sentimento de revolta foi dominando os brasileiros que estavam cansados dos abusos e das injustiças de Portugal. Por essas e outras razões, várias revoltas ocorreram em diferentes partes do Brasil. Então, os movimentos nativistas por quê? Porque era natural somente de um estado, de uma localidade do Brasil, certo? Em cada local foi feita uma revolta. Existiu a revolta de Beckham, em Maranhão, no estado do Maranhão. Depois existiu a Guerra dos Emboabas, lá no estado de Minas Gerais. Depois existiu a Guerra dos Mascates, em Pernambuco. A Revolta de Felipe dos Santos, em Minas Gerais. E a Inconfidência Mineira, em Minas Gerais. Houve 3 movimentos aí em Minas Gerais. Acho que por conta que a história do ouro, foi muito... veio muito de Minas Gerais. Então houve mais revolta lá. Embora que nos outros lugares, haviam revoltas também. Então, os movimentos nativistas, eles só queriam reivindicar, por conta de que eles não aguentavam os abusos de impostos do que eles estavam produzindo lá no seu lugar. Eles não queriam se juntar ao Brasil ou se libertar do Brasil, não queria juntar todo mundo e fazer uma revolta só. Eles só queriam fazer um movimento para que aquela autoridade que estava sendo colocada lá para eles, melhorasse, que eles não estavam aguentando só trabalhar para pagar. Então, qual foi a forma que eles resolveram, reagir? A reação deles foram as revoltas. Eles se rebelaram, e se juntaram e deram nome a cada um. Então, vamos ver que cada uma delas, então os movimentos nativistas nada mais foi do que algumas revoltas em algumas localidades do Brasil. A do Beckham, aqui no livro conta tudo. Aí eu só coloquei o local que foi em Maranhão, que foi em 1664, e o chefe eram os irmãos Manuel e Thomas Becker, aqui diz que o que causou, foi a falta de mão de obra, e o resultado de escravizar os indígenas, Isso aí foi o que causou o desentendimento entre o comércio, E aí veio consequências, Eles se revoltaram, invadiram o colégio de jesuítas, agrediram padres, e fizeram o mesmo no comércio, certo? E terminou, após um ano, o governo de Portugal enviou ao Brasil um governador que enfrentou o povo da revolta, e acabou que condenou todo mundo, que na época do Império todo mundo era o quê? Enforcado, cortado, esquartejado, Ou era enforcado com a corda no pescoço em praça pública, ou então em praça pública, ou então seria cortados em pedaços, esquartejado, como falam hoje. Vamos para outra guerra, a dos Emboabas, que aconteceu em Minas Gerais, O chefe era Manuel Nunes Viana. Causa:
Os bandeirantes achavam que em Minas Gerais deveriam pertencer a eles, então eles queriam que o estado de Minas fosse independente, né? Então, quer dizer, era só um estado só, eles não queriam se separar todo mundo, não. Era só uma causa só que eles tinham. Então, nativista porque era só daquele local. Eles não estavam incomodados, a Guerra dos Emboabas não estava incomodado com a revolta do Beckman, nem com a dos Mascate, não. Eles queriam só resolver os problemas dele. E a consequência foi o maior combate, né, que aconteceu, conhecido como Capão da Traição. E terminou, o rei de Portugal decretou que os paulistas fossem expulsos. Depois que eles expulsaram os paulistas de lá, pronto, a Guerra dos Emboabas também foi vencida. Depois veio a Guerra dos Mascates, certo? Os mascates eram os comerciantes estavam lá em Olinda, né, que era a sede da capital de Pernambuco, né, em grande maioria eles eram ricos, mas devido à história, né, de tanto pagar ter que pagar os impostos, né, estava ficando difícil, né? Então, a consequência, eles sentiram-se prejudicados com a demarcação dos limites, né, e se revoltaram. E terminou eles também sendo presos, né, enviados para Lisboa, certo? Os comerciantes provavelmente eram a maioria de Portugal, porque foram mandados de volta à sua terra. Depois veio a revolta Felipe dos Santos. Portugal queria controlar a extração de ouro, né? E as casas de fundição, e estava querendo mais do que eles produziam, deixava muito pouco com eles, então eles não aguentavam os altos impostos, né? A consequência foi os revoltosos dirigiram-se à casa do governador, né, manifestados, eles queriam que o governador mandasse diminuir os impostos e não conseguiram. Então terminou, eles foram presos, o chefe do movimento, né, e as suas casas foram queimadas, certo? E o Filipe dos Santos foi enforcado. Não existia prisão do nosso tempo, não. Muito tempo ficava na prisão, não. Tinha que ser exterminado de qualquer jeito. Depois, por último, aqui veio a nossa mais conhecida, que eu acho que é de conhecimento de todo mundo, que foi a Inconfidência Mineira, que foi lá onde surgiu o nosso Tiradentes. Todo mundo conhece a história do Tiradentes. Tiradentes é porque ele tirava dentes mesmo, viu? Ele aprendeu esse ofício com alguém da família dele, né? E eles queriam, né? O chefe, Joaquim José da Silva Xavier, foi traído por uma das pessoas do seu movimento. E aqui eu vou ler a causa. O governo português ameaçou aplicar a derrama, cobrança forçada de impostos, né? Eles queriam a mesma história lá da revolta do Filipe dos Santos. Queriam ficar com a parte maior do ouro, né? E a cada ano 1.500 quilos de ouro deveriam ser mandados ao rei. Caso essa quantia não fosse atingida, a população deveria completar com essa cota. Então, se a população não produzisse o ouro para pagar, eles tinham que se virar para pagar. Então estava sendo, né, muito difícil. Então a causa da revolta foi isso aí. Então os soldados entravam nas casas e pegavam os objetos. Se a pessoa não tivesse para completar, o que tivesse lá, ele levava, né? E a consequência, né? Padres, poetas e escritores, mineradores, militares e outros se uniram para lutar contra essa opressão. Então, essa revolta, eles juntaram até pessoas, né, da alta cúpula, pessoas que tinham um bom entendimento, né? Para poder lutar junto com eles, porque não aguentava mais ter que pagar um imposto absurdo, que quando eles não tinham, eles iam ter que ficar até sem seus pertences pessoais, certo? E terminou, o governo mandou prender os inconfidentes, alguns foram expulsos do Brasil, outros condenados à prisão perpétua, presos para sempre. E o Joaquim José da Silva Xavier foi o condenamento pior, que foi enforcado. Porque na época do Império, quem confabulava, quem ia contra o governo, a maioria das pessoas era condenada à morte. O juiz lá condenava que tinha que ser enforcado. Certo? E Tiradentes recebeu esse nome por ter aprendido o ofício de dentista com o seu tio, certo? E aí, né, a bandeira de Minas Gerais, né, foi colocada
Ele é um mártir porque ele lutou pela pátria, né? Lutou por uma causa nobre, certo? E a bandeira dele lá de Minas Gerais ficou parecida com a bandeira do movimento em que ele foi chefe da Inconfidência Mineira, que lá a bandeira dizia: libertas que serás também. Então, eles queriam liberdade para poder, né? Uma liberdade que o nosso povo não soube conduzir bem, que hoje a gente vive uma liberdade não tanto quanto como a gente queria, porque em muitas coisas ainda a gente não tem a liberdade porque não sabe se respeitar a parte do outro, né? E agora vocês vão fazer um pouco da atividade e não esqueça que os movimentos nativistas foram movimentos somente para locais de alguns lugares e que foram feitos em prol, né, de melhoras pelas condições em que eles estavam vivendo, certo? Até a próxima aula.